Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Já vai chegando, dando sua curtida para você que está no YouTube, no Spotify. Não esquece de comentar também para a gente saber o que você achou desse episódio. Não esquece, Karine, quem tá acompanhando, né, pensa que a gente tava gravando assim toda semana, né? Mas mal sabem que a gente deixou vários episódios prontos e faz bem um mês que a gente não grava, porque Karine Zaranza estava de férias. A Karine brinca comigo porque eu sempre anuncio só as férias da Karine. Quando eu saio de férias eu não falo nada, né? Aí o pessoal pensa que só a Karine eu tenho uma férias. vida boa, né? Mal sabem vocês, amados. E eu tô bem feliz com a convidada de hoje, porque assim, sempre quando a gente traz uma convidada da música, eu tenho um processo de imersão na música, né? De quem a gente tá trazendo pra gente entrar no clima e passar a semana inteira ouvindo. E assim, e que honra e que felicidade ter passado a semana inteira ouvindo a nossa convidada. Ai, que tudo! No Spotify, porque aí, ó... Já vai entrando no clima. Aí o trabalho fica bem mais fácil, porque é trabalho, ouvi-la e para fazer essa imersão, mas pense num trabalho fácil, ouvir trabalho essa bom, nossa né? E essa convidada, né, Alan, a gente já queria trazer há muito tempo. Acho que quando ela foi olhar no WhatsApp da última vez, já fazia quase um ano que a gente tinha convidado. Que bom que deu certo. E vocês, amados, ela tem uma voz inconfundível e uma presença também. São 13 anos de carreira e ela é tão grande que já desaguou aí para fora do Ceará, pro Brasil, pro mundo. E é com muita alegria que a gente recebe hoje Lorena Nunes. Obrigada, que bom, que deu certo. Não tardei, mas não falhei. Obrigada, gente, pelo convite. Tô feliz de estar aqui também. E tô feliz de saber que fez essa imersão, né? A gente pode quase fazer uma viradinha, né? E aí, o que você achou, então? Perfeito. Eu te entrevistar. Não, eu já conhecia, né, a Lorena, mas fazer essa imersão e ficar só ouvindo Lorena Nunes foi muito bom, assim. E aí você vai viajando no tempo também, né? Porque e pensando nas coisas, aí a gente ia falar assim, por isso nessa música, não sei o quê, aí total. Criando suas teorias, né? E você viaja no tempo de novo, porque escuta de novo o álbum lá de 2014, aí você vai passando e vai... E como a gente faz uma maratona, né? Dá pra ver também uma evolução no trabalho. Eu sinto assim, que você vai... Como ela vai evoluindo, novas questões vão aparecendo na música, eu acho legal fazer essa imersão. Lorena, sobre música, assim, muitas vezes você falou que a música... O teu encontro com a música mudou tua vida, né? Sim. E o quanto essa música ela é importante pra ti, pra tu seguir, pra tu ter uma coragem, inclusive, de ter a carreira como cantora. A gente pode chorar já no início? Já tá autorizado a chorar? Aqui a pessoa pode fazer tudo. Nossa, Gente, essa pergunta pode ser a pergunta do podcast inteiro, assim, sabe? Eu sempre digo que música pra mim é cura. Na realidade, não é nem sempre assim. Essa coisa de a música pra mim ser cura, ela aconteceu assim de sopetão e foi interessante, porque me falou também. Era 2016, era a primeira turnê europeia que eu tava fazendo. A gente tava logo depois do primeiro show, que aconteceu num estúdio dentro, assim, tipo isolado, eu esqueci o nome da cidade da Espanha, assim, e que acontecia sempre na lua cheia, os encontros, então, assim, um ambiente super mágico, uma galera super formadora de opinião que estava nesse primeiro show justamente para ajudar na divulgação e tal, e foi um momento incrível. Eu saí de lá, assim, com sangue quentíssimo. Eu tinha acabado de descer do palco, assim. Eu não tava nem sabendo que eu ia encontrar, assim, que a saída lateral, né, no camarim, que ia ter essa criatura e para me entrevistar, assim. Foi muito de imediato, assim. Eu não tava nem naquela quando não tinha nem a entidade do palco, não tinha nem subido ainda, né, assim, tipo, eu... E tal, e ainda em espanhol, que tipo assim, hoje eu até falo assim, né, me desenrolo muito bem, mas na época eu tava bem mais verde, assim. E aí tá, não sei o que, palco show maravilhoso, né? E aí eu, obrigada, tipo, não tava nem entendendo que aquilo já era uma entrevista. E aí tá, pra você o que é música? Aí eu, cura. Tipo, sabe assim, quando você não
eu não tive tempo de pensar, de refletir, de nada, assim, acho que não tava nem entendendo bem o que estava acontecendo ali entre lá e cá. E aí, cura. E aí, cara, eu me lembro muito desse momento, porque aquilo falou pra mim também. E realmente, a música pra mim, ela é cura. Porque é uma cura que acontece primeiro em mim e que, bom, depois de pronta, eu digo que a música já não é mais minha, né? Uhum. Ela vai ser completada pela subjetividade do outro. Mas eu, assim, eu assumo mesmo pra mim e isso é meu, assim, é meu, no meu lugar de arte, de entrega e de serviço, assim, isso que eu entrego pro mundo, né? Eu sempre rezo, rogo, né? Intenciono que a minha voz falada, e principalmente cantada, ela seja um instrumento de ponte para um melhor estado, né? Isso é que eu chamo de cura. Assim, o que é cura? Não é que a gente tem aqui, não é que a gente, tipo assim, acho que a gente tem essa coisa de, tá errado, tem que consertar. Não, a gente tá sempre se aprimorando, né? Mas cura nesse sentido de melhor estado, né? E cura também de conexão. Porque eu acredito muito que o caminho da gente conseguir se conhecer e se tornar alguém melhor é a gente sentir. E a música, ela convida a gente a sentir alegria, tipo, nostalgia, saudade, tristeza, raiva. E às vezes a gente não tá conseguindo acessar aquele sentimento voluntariamente, a música, ela abraça a gente, sabe? Ou acalma também, quando a gente tá sentindo muito e quer dar uma calibrada, né? Então, assim, a música pra mim é isso. E aí eu não tenho uma resposta muito objetiva para a tua pergunta, porque é muito difícil saber onde é que começa e termina isso, sabe? E olha que é uma coisa que eu reflito muito, porque é importante até para a saúde mental de quem trabalha com arte, assim, separar. Mas é uma separação que ela é meramente semântica, porque eu sou Lorena. Todas essas Lorenas. Uma delas é a Lorena Nunes, que é uma artista que as pessoas falam e tal. Mas essa Lorena é a mesma que estava limpando o café que caiu lá da geladeira, entendeu? É a mesma que passa por processos de ruptura de relacionamento, enfim. E isso tudo se Misturam, né? se costura, se enlinha, né? E se revela na arte de alguma maneira, assim. Não tem como separar. E aí, isso daí é muito, assim, é isso que eu sou. E aí, isso se transforma em ofício. E aí, essa caminhada, que eu já entendi muita coisa, porque ela não é de hoje, mas que eu continuo sempre reaprendendo. Então, como fazer disso meu ofício? Porque isso, digamos, a música, ela é grande parte do que eu sou. Entende? Assim, do que eu sou. Eu respiro isso, eu sou o que eu crio também, né? Mas não só. E aí, como conseguir, né? Tipo assim, essa é a pergunta de milhões mesmo, né? Como conseguir ir, assim, administrando essas duas coisas e fazer disso um ofício, de fazer disso uma carreira, uma profissão e um trabalho diário como outro qualquer. Que é um segundo momento de coragem, né, Lorena? Porque eu tava até conversando com a Karine, assim, que você, inclusive, você tem formação na publicidade, né? Isso. E você ter a coragem de, hoje, num estado que a gente sabe que tem muitas dificuldades para valorizar os artistas que são daqui, artistas, inclusive, que um artista que tem um lançamento de um edital, ganha aquele edital e só Deus sabe quando vai receber o dinheiro. E se manter e garantir que, sim, vou ser cantora, vou conseguir viver disso e me manter, precisa muito de resistência e coragem, né? Muita resistência mesmo, assim, e eu não vou romantizar não, é resistência e resiliência, porque a resistência, eu entendo que a resistência, ela bate, né? Na realidade, aí quando eu penso em resiliência, eu penso em ser água. Eu adorei que você falou deságua aqui, porque é isso, é ser água. Eu estava agora no Amazonas, né? E aí a gente, com meu pai e tal, que mora lá, e a gente fazendo um passeio de barco no rio. Sei o que foi que aconteceu, mas aí falaram assim, que tinha baixado por conta da seca, mas aí veio o comentário assim, mas a água, ela encontra o caminho dela, né? Ela sempre encontra o caminho mais fácil. Cara, eu, na hora, ninguém viu, foi um momento assim, eu me emocionei. Porque é isso, a água sempre encontra o caminho mais fácil de fluir. Então, assim, não é nem tanto... Tem a resistência, que eu brinco de resistência, você está constantemente resistindo e inventando novas formas de existir.
sendo água, assim, encontrando a maneira mais fácil de fluir, assim, né? Chegar ali, tem uma frase que eu falo muito, que é que a gente saiba ser rio que flui para o inevitável amar, né? Tipo assim, o mar. E, assim, é um desafio diário, assim, por mais que eu fale isso de maneira poética, na prática, essa poética é ardilosa, ela dói, né? Ela dói. E mais do que, assim, nesse processo todo, é muito importante que a gente vá aprendendo mesmo, assim, é um empreender, né? Então, como todo empreendedor que tem uma empresa, que tem um negócio, é importante ver a sua carreira como sua empresa, como seu negócio, entender que é um serviço, né, que você oferece ali, você encontra um produto barra marca que oferece serviços ali, como formas de show e tal, entender como é isso, entender com quem você quer falar e ir construindo, né, tipo, você já tem uma plateia fidelizando o cliente, como qualquer outro empreendimento, Negócio, né? qualquer outro negócio, né? Então, você fez parte, a publicidade me ajudou a já começar a minha carreira com essa visão de construção de carreira. Isso foi muito importante. De tipo assim, não estou apostando, eu estou construindo uma carreira, eu estou começando um negócio, né? Que eu não entendia bem o que era, não sabia, tinha uma motivação inquestionável, que é a mesma motivação, né, até hoje, e que se renova, mas eu não sabia como é que era aquilo, né? Tipo, e aí eu fui entendendo e buscando informações e tal. E assim, eu, inclusive dou oficinas e tudo, a coisa de autogestão da carreira musical, eu sempre falo isso, assim, pô, já bati muito nessa tecla quando não se falava tanto disso, hoje já se fala mais. Que o artista independente, né, o artista, ele precisa ver a sua carreira como seu negócio. E se você não sabe como fazer isso, vá atrás, tá aí o Sebrae. Tipo, tipo, mesmo, tem que se formar, né? E aí, nesse sentido, são desafios muito concretos, né? Cada segmento, obviamente, vai ter ali suas especificidades. Dentro do segmento cultural, dentro do território nacional, dentro do território do Nordeste, dentro do território do Ceará, né? A gente vai... tem especificidades e muitos desafios no terreno, muito ardiloso, árido, sabe? Assim, eu digo que quando eu cheguei era tudo mato. Eu tive que construir esses caminhos. Tive a recompensa do pioneirismo, porque todo pioneirismo, de algum ponto, você tem ali, né, um ganho, mas é muito mais, né, tipo assim, cansativo. E hoje, ao mesmo tempo que eu celebro, sim, uma cena muito mais potente de pessoas, assim, de uma maneira que eu já não consigo mais nem saber quem tá lançando tudo, e antes eu me orgulhava de dizer que eu ia pro show de todo mundo. Hoje eu não sei, graças a Deus eu não consigo, né, e isso é legal, isso é muito bom, né, assim, já você vê essa criação mais efervescente. Mas lamento que a gente ainda não tenha, de fato, uma engrenagem sustentável. A gente ainda não tem aqui, dentro de Fortaleza, Ceará, contando com os equipamentos públicos, que não devem ser o único caminho. Sim, é obrigação da gestão garantir um bom equipamento e um bom fluxo, né, sanguíneo ali de funcionamento desses equipamentos, mas não é tudo, né? E, assim, a gente não tem. A gente não tem essa engrenagem, a gente não tem. A gente não tem realmente, assim, ainda é uma formação de plateia difícil, assim, muitas coisas que eu poderia falar, assim, né? Lamento, né? Vejo, sim, uma melhora, sim, mas lamento que ainda tem muito chão, assim, né? Não à toa que o movimento de saída acaba ainda se fazendo necessário. Lorena, e aí você falou da publicidade, né? Você trabalhava dentro da publicidade também já numa perspectiva da arte mais a questão do audiovisual, né? Assim, antes de entrar na música. Teve alguma coisa que falou assim, não, faz o rumo da tua vida diferente e vamos pra isso, assim, algo que te deu a iluminação. Ô, mulher! Foi algo mesmo, né? Eu sempre digo que algo é meu melhor amigo, né? A intuição. Eu sempre falava, algo é meu melhor amigo, porque sempre me deu os bizu, né? Hoje em dia, a gente tem um dito Yorubá que fala que a intuição é Exu soprando no teu pé do ouvido. Aroie, que seja, né? Mas sempre foram caminhos que, quando eu segui, deu bom. Quando eu não segui, não deu. Então, por isso que eu sempre ouvi muito algo. E foi assim que aconteceu. Eu saí da publicidade já, né, muito dentro do audiovisual.
tava uma temporada de 8 meses lá em Manaus e tava trampando com isso, assim, né? Eu tinha 2 empregos, enfim, aquela coisa, né? De indo atrás, mas querendo essa coisa do audiovisual. Eu lembro bem o momento, eu tava fazendo uma pesquisa, começando uma pesquisa sobre uma batalha naval em Itacoatiara. Que é a batalha naval que teve lá. Para o Jean Robert, que é um produtor audiovisual lá, que eu, enfim, tava trabalhando com ele e tal, assim, né, galgando. Você contar essa história é muito longa, gente. Mas, assim, eu tava lá, 11 horas da noite, porque era isso, acordava 5 horas da manhã, primeiro emprego, aí depois tal, aquela, tipo, né, aquele corre. E eu lá, pesquisando sobre a batalha naval de Itacoatiara, assim, muito tranquila. Vem algo assim na minha cabeça. Volta pra Fortaleza que chegou a hora de você cantar. Oi? Assim, eu acho que eu até falei oi, assim, eu tava sozinha no quarto, mas aí de novo eu volto pra Fortaleza que chegou a hora de você cantar. Eu não vou saber nunca explicar o que foi isso. Eu sei que eu comecei a chorar, assim, copiosamente. Porque só eu sabia o tamanho do recalque, né? Assim, que era, Mas né? já era um desejo teu aí dentro. Sempre foi. Só que, assim, na minha cabeça, por toda uma construção de vida e, assim, também zero recalque em relação a isso. Já fiz minhas terapias, já tô de boa. Meus pais, como muitos pais até hoje, assim, com o que eles receberam, eles não viam a música como realmente uma carreira, né? Como ainda hoje, em pleno 2023, a galera tu trabalha, tu vai música, mas você trabalha com o quê? A vontade, né? Mas então eles não viam. E óbvio, os pais eles querem o quê? Segurança, né? Sim. Então, assim, aquela coisa, fazer uma faculdade, pererê e tal. Aí, no meio disso tudo, a gata ainda vai pra publicidade, né? Que Muita segurança. Muita Valeu! E na época a publicidade era o curso dos desabrigados, né? O que eu tenho de amigo da mesma época hoje, que é fotógrafo, videomaker, é artista visual, designer, porque não tinha, na época tudo era publicidade, Ia né? botar os artistas no lugar, né? Gente, só pra constar, eu tenho essa carinha de 27, mas eu tenho 37, né? Eu entrei na faculdade com 16, 2004, enfim, quase 17, né? Fiz 17 já no cursando. E, cara, então, assim, acabava que eu tava seguindo ali uma trilha que supostamente era uma trilha a ser seguida, né? Dentro da publicidade eu ainda fui ali pro marketing, que supostamente era o que era um pouco mais seguro, mas uma grande, assim, que diabo é que eu tô fazendo aqui e tal. Mas dentro da própria academia, rolou esse despertar, assim, esse recalque acontecia. Eu via, depois eu pegando meus materiais, tipo, na cadeira de criação publicitária, a gente tinha que fazer a nossa marca pessoal. Eu não fiz uma clave de som investida, não. Cantando. Mulher, e eu não via. Tipo assim, eu tava ali o tempo todo me falando que eu queria cantar, mas, tipo assim, de tanto que era a coisa recalcada, né? Aí eu tive um despertar acadêmico tardio, né? Mas, graças a Deus, muito bem guiado pela professora Arotilde Honório, queridíssima. Não vou dizer o apelido dela, mas a gente, quem era da Unifoss, sabe. Ela foi minha orientadora, viu? Nossa, tia Arotilde, eu encontrei com ela agora lá no evento que teve, enfim, de lançamento do anuário, e foi mó abração, assim. E aí a Aerotilde foi isso, assim, né? Foi um despertar acadêmico ali, foi inclusive nessa cadeira de projeto que eu entendi que eu queria pesquisar cinema, que é também uma grande paixão, assim. Eu não estava infeliz indo pro audiovisual, não. Fico até brincando, dizendo que já tá na hora de eu curar o recalque do audiovisual agora, assim, né? Mas aí fui lá e aí teve... eu fui fazer uma cadeira de... Meu Deus, como era? Não sei o que tal. Não, era... Putz, era uma de 2 créditos, que era uma coisa assim que você meio que descobriu sua vocação. Sei lá, esqueci o nome agora, mas era uma parada bem específica. E aí, num dia de apresentação de trabalho, para você falar qual era o seu talento, a Lorena chega atrasada, porque eu tava, tipo, nem aí, era só uma cadeira de 2 créditos pra tipo, terminar. E quando eu chegando atrasada, a professora Regina, o nome dela, se eu não me engano, ela falou assim, aproveita que você chegou atrasada, já apresenta o seu. Aí eu... Pois é, eu canto. Tipo, o talento da gata, eu não tinha, tá entendendo? Eu não tinha pensado de novo aquela coisa dos seus cantos. Então canta pra gente. Aí lá vai a Lorena cantar.
Aí quando eu terminei de cantar, não sei se eu cantei Bêbada daquele Bristol, eu cantei alguma música aí da Elis. Aí simplesmente as turmas do outro lado, tava todo mundo na porta, assim, todo mundo, tipo assim, tinha mais 50 alunos, todo mundo. E aí, aqueles aplausos, aqueles gritos e tal, eu, ok, né, tipo, e isso daí virou... E nada disso tu conseguiu Nada. ainda perceber, mas foi Tava lá. algo ali, né? Mulher, eu sei que acabou que virou essa cadeira, virou uma apresentação de talentos, e eu cantei lá no Celina, tudo girado em torno desse meu canto. Esse evento foi um sucesso, foi a coisa mais linda, vários alunos se apresentaram, foi lindíssimo, né? No final, Criança Esperança, assim, no evento lá no Celina e tal. E aí a Aerotilde chegou pra mim, assim, no final, aquele jeito bem dramático dela, né? Aquela cara de artista, assim, ó. O que diabos é que você tá fazendo aqui? Vai cantar! Eu nunca esqueço disso. E aí, na hora, tipo, ri. Ainda assim, eu ri. Aí eu falei assim, tá vendo, professora? Deu bom, né? Quando eu encontrei com ela, assim. E aí foi. Mas eu segui no audiovisual mesmo assim, demorei, fiquei com isso ainda recalcado. Mas estava lá, o tempo todo gritando. Quando eu escutei algo falando isso lá em Manaus, passei um mês em crise, porque estava tudo muito encaminhado ali dentro do audiovisual, estava realmente, assim, muito obstinada ali, fazendo as coisas bem direitinho. Voltei. Que bom que eu voltei. Mas na época eu não achei bom, não. Na época, pode falar palavrão? Pode? Na época eu já editei uns 5 aqui. Aí eu falei, que merda que eu fiz, assim, né? Tipo, quando eu voltei pra cá, pô, não acredito, caramba, tal, lá tava tudo. Eu fiquei assim, aí quase não tinha vida social lá, tava economizando grana e focado. Voltei pra cá, não tava, tinha o que fazer, voltei por conta desse diabo, desta intuição, com dinheiro. Eu falei, pois que vou farrear. Né? Tipo assim, tipo, já vou tirar uma semiférias, porque eu tava assim, trampando direto. Nesse movimento, eis que conheço o Caio Castelo, que é um grande amigo, e a gente começou junto na música. O Caio também vinha da comunicação, mas do jornalismo, trabalhava na redação. Trabalhou até aqui com a gente. Exato, como designer. E aí a gente meio que ali falando, cada um ali, né? Tipo, os dois recalcados, vamos combinar, né? Querendo música e tal. E aí a gente se encontrou ali e tudo, tipo, aí tal, meio que foi amigos para sempre imediatamente, assim, né? E nessa coisa a gente, tipo, eu tenho uma música que eu nunca mostrei pra ninguém, mas não sei o que e tal. Ele, vamos ali, não sei o que. Aí nisso a gente foi se encontrar na então Toca do Plástico, que tinha acabado de abrir, assim, não era como é outra proposta, um lugar muito pequenininho, outra coisa. Numa terça-feira, que era perto da casa do Richel, que também é vendo jornalismo, que morava lá, e o Richel falou pra gente, aí a gente foi lá pra isso, tipo assim, mostrar música um pro outro e tal. Eu tava abrindo uma agência com mais 2 amigos sócios, porque, tipo, estou aqui, trabalhar e tal. Curió Comunicação, um canto criativo. Mulher, é muito recalcado. Tudo era música. Tudo era música. E aí, da agência, a gente, né, o cara me pegou lá, a gente já tava com o escritório, tava indo bem a agência. Tipo assim, tava tudo te falando assim, eu tava indo pra outros caminhos. A música tava sempre aqui, mas eu li, né, outros caminhos e tal. Sei que esse encontro começou a acontecer de novo, e de novo, e de novo, numa terça-feira, que era tipo um dia nada a ver com nada, a gente ia lá pra mostrar uma música para um outro e tal, ficar ali cantando, pererê. Esses encontros informais, despretensiosos, começou a atrair gente, e aí rolou um movimento que rolou durante aqui quase 2 anos, bem interessante, que era os saraus da Toca do Plácido. E ali confluía muita gente das linguagens artísticas, não só da música, era um sarau mesmo, iam atores e tal, pererê, a galera apresentava, muita gente ia lá tocava e era uma parada autoral, todo mundo, eu conhecia uma galera lá. E aí desse movimento despretensioso, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, tinha o coletivo Compassos da Vivenda, que foi o início ali, que era um monte de gente, que a maioria era da comunicação, mas tinha uns advogados ali soltos no meio, que eram amigos ali fazendo um rolê, mas a gente começou a se apresentar, o bichinho da música em mim, no Caio, era sério, não à toa, tal hora, assim, a gente entendeu que aquele movimento era o que a gente realmente queria. Então, o Caio foi pra música, assim, faculdade de música mesmo, fazer o disco dele. Eu comecei o meu projeto solo, né, que foi, inclusive, assim, foi um desponte, que eu conto como um marco, né, desses movimentos. Eu recebi o convite para cantar no aniversário de Fortaleza, a primeira vez que eu cantei, né, no aniversário de Fortaleza de 2012.
Aí pronto. Dali, assim, quem não me conhecia, me conheceu, acabou que eu fechei o show da coletivo da galera daqui e saiu matéria espontânea, assim, falando que foi super legal. Produtores me viram, comecei a receber convites, montei o show, lá foi indo. A coisa foi indo. E a galera da agência que também estava indo, a gente tinha um acordo que ia até um ano, assim, era um ano experimental, né? Então eu falei, gente, eu sei que tá indo bem e tal, mas Eu vou me dedicar. Vou me dedicar à música. E aí foi a divisão de lucro, né, desse primeiro ano que a gente tava assim, né, fazendo caixa e tal. Ainda vamos calote. Se não tivesse sido calote, tinha vindo até mais gente. Não foi essas grana toda, assim. Vamos lá, a época, falando assim, valores abertamente, 9 mil. Teve um pouco mais, mas assim, eu consegui 9 mil. Ali foi meu capital inicial de investimento na carreira. Pronto. Pronto, esse valor, isso aqui eu nunca falei em outro lugar, assim. Pronto. Que foi desse trabalho, né, da agência, divisão de lucro, ele peguei, passei da casa da mãe, voltei, né, tipo, é isso, vamos aqui começar. Como uma pessoa que tá empreendendo ali, né, pá. Aí as coisas foram acontecendo. Mas aí esse dinheiro já era pra pensar em um disco? Porque, assim, muitas vezes as pessoas querem começar, sei lá, cantando um cover, mas, assim, essa galera aí já tava focada num trabalho autoral, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Que também não é fácil, né, assim, de conquistar um público. Sim. Mas, assim, a galera dessa época que apostou no trabalho autoral, assim, conseguiu, assim, se manter e se destacar. A gente tá falando, né, na entrevista do Gabriel. Né? O quanto que é um valor alto que você paga, mas assim... E que o começo é muito difícil. Que o começo é difícil. Muito. Mas isso foi muito, sei lá, né? Nunca foi sorte, sempre foi chuva, naquelas mas assim... eu também acredito muito, independente de religião. Meu pai ele fala uma frase que não é dele, eu não sei de quem é inicialmente, mas que eu acredito muito. A sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Então também era isso, né? Eu estava muito atenta às oportunidades e mesmo quando eu não sabia bem como é que eu ia. E eu continuo sendo essa pessoa, entendeu? Você vai com medo mesmo. Na mão, completamente. Mas vai, né? Então, assim, foi legal porque os compassos da Vivenda, eles... Era isso. Só fazia sentido pra gente, porque a gente queria cantar as nossas composições. Ninguém tinha aquilo dali como... Era uma brincadeira, na realidade, né? Era tipo um hobby da galera. Então, ninguém tava pagando as contas com compassos e tal. Só que aquelas músicas, aquele movimento todo já cativava a galera, já tinha aquela coisa e tal. Então, assim, eu comecei nesse lugar. Pra mim, nunca... Mesmo eu não sabendo como ia ser... Não fazia sentido voltar, né? Não fazia sentido, eu não... Tipo assim, pra mim não fazia o menor sentido eu dar a curva de 360 graus que eu tava dando na vida pra cantar a música dos outros, digamos assim, né? Tipo, eu entendi que eu queria ali a minha carreira. Ao mesmo tempo, eu não tinha um disco ainda, né? O que eu tinha? Tinha um single muito forte, que eu nem canto mais, mas tinha um single muito forte que ganhou, inclusive, o 2º lugar do Festival da Assembleia, que teve mais ou menos nesse período aí, 2012 também, se eu não me engano, que era Ai de Mim. Que foi uma música que o Tom Drummond fez pra mim, baseada numa outra música que a gente cantava no sarau, que era Te Pego na Volta. E aí essa música, que é um meu lírico feminino, assim, né? Ela me deu a ideia quando fiz o aniversário de Fortaleza, eu não tinha um show pronto. Mas a galera falou, você tem o show? Tenho. Claro! Saiu pra montar. Tenho! Ai de mim! Aí depois eu, caralho! Aí depois eu falei assim, bom, então o show Ai de mim. Aí a publicidade é triação também, né? Do conceito das coisas. O show Ai de Mim é um passeio por vários líricos femininos. Eu peguei a coisa do Ai de Mim, então eu interpretava várias mulheres. Então... Tinha mais autorais Até Te Pego na Volta ainda tava também. Mas eu cantava várias músicas de eu lírico feminino. Então, no show, eu era uma mulher empoderada, tal hora uma mulher sofrendo, tal hora uma... Vários eu líricos femininos. Com esse show, eu circulei aí 2 anos e tal. E foi muito bom com o meu primeiro diretor musical, que é o Maquito Vieira. E, cara, foi um show assim que circulou muito, muito, muito. E aí eu fui aprendendo muita coisa com ele. Mas também ali eu já estava entendendo que estava precisando, realmente, estava pedindo ali a coisa de um disco, né? Assim, de realmente eu ter o meu trampo.
A gente chegou a fazer um movimento de gravar alguns dos arranjos dessas músicas que a gente fazia no show, porque tinham conhecidos, mas tinha umas que era tipo assim, Pescado, sabe? Sim. Eugênio Dário, não eram músicas tão conhecidas. Só que tinha de novo, né? Alguma coisa que, cara, A vozinha, a vozinha. é, tipo, não é isso aqui e tal. E na época, eu tava sendo uma voz que chamava atenção, você não tinha ainda uma cena tão bem estruturada, assim, uma cena pra chamar de cena, como a gente tem hoje, né? E eu vi ali um monte de compositor massa ali ao redor e tal, e assim, mesmo já sendo compositor na época, sem saber disso, mas eu já era, porque isso também amadureci, né? Mas eu tinha essa coisa, eu falei, cara, aí veio o lance do ouvir dizer que lá faz sol, né? Que era uma provocação, mesmo, assim. O que você conhece da música cearense contemporânea? Assim, ouvi dizer que lá faz sol. Porque também me incomodava fortemente, com todo respeito e reverência a quem veio antes de nós, absolutamente, mas me incomodava muito que tudo era o pessoal do Ceará. Gente, beleza, massa, obrigada de nada. Inclusive, tive a imensa prazer de estar com eles todos. Os que estão com vida, tive com eles todos. Ednardo, Roger, a galera que fez parte da Massa Feira, Calé, Tete, todo mundo, sabe? Tipo, todo mundo. Fausto, querido, assim. Mas, poxa, e a gente aqui agora, caramba, o que a gente tá fazendo aqui, né? Então era uma provocação também, para tudo, para isso, inclusive para os próprios cearenses. Não era só, Sim. não, era principalmente pra gente, na realidade. Sei por que vocês estão se ligando da música, tá ligado? Assim, da gente. E aí eu fiquei com isso ali na minha cabeça, assim, essa coisa de ouvir dizer que lá faz sol, mas também, de novo, assim, caminhando, né? Tem muita coisa que o caminho revela, né? E aí foi quando surgiu a convocatória para um encontro para todo mundo, para explicar o que seria o edital de retomada, né? De reabertura do Porto Iracema das Artes, né? Escola de Artes e Ofício e tal, naquele ano de retomada e tal, com a primeira turma do Laboratório de Música, que até hoje, acho que, sei lá, já tá na 10ª edição. Que eu ouvi dizer vai fazer 10 anos ano que vem, exatamente, 10 anos. E aí, eu lá, sempre muito atenta, lá estava eu, batendo meu ponto na reunião, né, e tal. E nem a galera estava entendendo bem o que ia ser. Tinha uma grande, boa intenção ali, mas não se sabia bem o que seria, mas que ia acontecer alguma coisa ali para se desenvolver um projeto. Eu falei, bem, eu tenho um projeto. Se tem uma coisa para desenvolver o projeto, então vamos lá. E aí fui, escrevi, não vou entrar em detalhes do lance, assim, a gente tinha que escolher um diretor musical, e aí confluências também muito importantes aconteceram de eu chamar o Cláudio Mendes, quase não ia sendo ele, e aí tinha que ser ele mesmo, e aí nas últimas deu certo ser ele, mas eu sempre quis que fosse ele, porque eu tinha visto um show que ele dirigiu e eu falei, caramba, eu acho que esse cara vai conseguir me interpretar bem, assim, né, tipo, de fazer exatamente a produção musical. E aí foi isso. E aí esse processo de 8 meses, assim, fui contemplado, o projeto, né, fui uma das selecionadas, tive a tutoria do Beto Vilares, que é um produtor fodaço, assim, ele é muito foda, inclusive do cinema, sempre, né, ele que fez a trilha do Cangaço Novo agora, por exemplo, aquela trilha premiada de Xingu é dele, o Beto é foda, assim. E aí a gente chamou o Beto, que topou, nos acompanhou. No meio do processo, o Yuri Kalil também, que é, enfim, foda daqui, né? Um dos melhores técnicos que a gente tem também, e coproduziu junto. E o Claudinho ali. E esses processos de 8 meses, junto com o que viria a ser a Banda Quente, que são os 4, né, músicos que se tornaram, assim, irmãos. É isso que nasce o Ouvir Dizer, né? Que lá faz sol. Nesse teu primeiro álbum, a tua ideia era mostrar um pouco da efervescência do que tinha lá no Toca do Plácido? Também? Também. Porque não só, né? Eu fui além até. A gente fez Porque você reúne, como você falou, né? Você reúne músicas de compositores cearenses, né? Não, mulher. Não. O pessoal do Ceará. Pô, olha, isso é culpa de vocês. Inclusive, eu vou botar gente, vamos lá, queridos veículos de mídia. Inventem outra terminologia, outro nome, velho. Galera, música cearense.
quê? Tipo assim, mas é. É que nem uma vez eu vi uma fala tua, inclusive foi num corte do Que Nem Tu, que a gente falava de artista local versus artista nacional, né? E tu pontuou isso. E desde então eu refleti muito sobre a tua fala, assim. Eu provoco o jornalista, eu tenho medo. Não, a gente formou junto. Mas é preciso, né? Mas Isso é um dos principais papéis da comunicação. Com A certeza. comunicação forma. Nós somos seres linguísticos. Sim. Então, se a gente está o tempo todo ouvindo aquilo dali, a gente vai pensar daquela Sim, maneira. sim. Então, faz parte também dos veículos de mídia e dos profissionais de comunicação construírem essa autoestima que a gente tanto fala que não Sim. tem. É. Sabe, assim, e essa identificação mesmo, a autoestima, esse apropriar-se, né, assim, isso que a gente vê tão forte, né, em Pernambuco, no Pará, e até outros estados, assim, que aqui tá melhorando, mas, assim, pode ser muito melhor, mais. né? É isso, olha, artista local. Não, tudo é nacional, o Ceará não tá no Brasil, não? Não é? Exatamente. Lorena, e o Alegria Amarela é desse primeiro álbum, né? É, do primeiro álbum. Alegria Amarela, pra quem não tá pegando pelo nome, ele é um grande hit, né? Hit alencarino. É um grande hit alencarino e assim, eu tenho a impressão de que ele dentro do teu trabalho, ele consegue furar uma bolha grande assim. Talvez quem não conhece a Lorena Conhece conhece o hit. Exato. E às vezes nem associa que é da Lorena. Mas se ouvir... Tô quase pra andar com um balãozinho aqui. Sou eu. Sou eu cantando aquela. E aí, assim, curiosidade mesmo, como é pra artista quando acontece isso? E como foi pra ti quando tu começou a sentir que a Alegria Amarela tava tomando outra proporção? Gente, tudo lindo, maravilhoso e Aldara. Mas é porque é o que a gente quer, na realidade. Isso que você falou é muito real. Tem muita gente que conhece a música, é tão forte que tem gente que conhece a música e não me conhece, né? Ou não associa a imagem, sabe assim, Alegria Amarela Lorena Nunes, mas não associa... Nome à pessoa, né? Nome à pessoa e tal, eu faço o que eu posso, né? Mas, tipo assim, não dá pra pagar ainda uma equipe de vagas tão forte assim. Mas é isso, pra mim é maravilhoso. E é isso que a gente quer. Que a nossa música fure bolhas mesmo, e que chegue nesse lugar. E olha, e aí, assim, a Alegria Amarela é tão forte, assim, salve para Caiô, outra galera, assim, que eu tenho, assim... Graças a Deus, eu tenho músicas que elas, tipo, eu canto, a galera tá cantando junto, né? E duas delas são Alegria Amarela e Parangaba João Pessoa. E essas duas são de autoria do Caiô. Como eu falei, foi um garimpãozão. Pra gente ouviu muita música pra ouvir dizer. Cara, não teve como não pegar essas duas do Caiô. Ele mandou 5 até. Depois a Naira até gravou uma dele, assim. Porque eram todos muito bons, o cara é um hitmaker, velho. E aí a gente pegou Parangaba e Alegria Amarela. E assim, eu, na realidade, quando a gente tava na produção, eu... Sempre tem isso, você se apaixona mais por uma, depois muda, assim. Eu encasquetei que eu queria que o single fosse Corpo Solto. Só que quando a gente... Porque antes de gravar o disco, a gente fez 10 shows. E foi muito importante isso até pra sentir, né? Pra sentir. E assim, a gente gravou de uma semana, assim, de simão já, assim, né? O show e tal, o disco. E, cara, a Alegria Amarela, desde o primeiro momento, assim, quando a gente cantou, a gente... Vixe, não é Corpo Solto, não. Não é Corpo Solto, não. É ela, tipo... Porque é isso, né? Ela ganhou, assim, ela é muito forte. E, assim... Ela é muito forte. Ela, assim, ela é meu hit. Eu digo que ela é meu erro, né? Dos Paralamas. Sim. Ela tipo, eu vou cantar ela para o resto da minha vida com muita gratidão. Obrigada, Caiô. Porque é isso, assim, todos os lugares que eu vou, tem muitas músicas que eu sinto que conecta até pro público gringo, que é legal, é outra cultura, tem outras coisas, né, que vão fazer, que vão falar com eles. Alegria Amarela fala com every fucking body, todo mundo. Mas em algum momento ela pesou no sentido de, tipo assim, já começa com uma coisa desse tamanho. E aí pesa no sentido de que eu preciso de um novo Alegria Amarela? Não. É muito massa essa tua pergunta, porque eu acho que não é a música em si. Mas isso aconteceu comigo com o álbum. Porque eu ouvi dizer, é muito forte. E assim, eu amo Lamar. Amo Lamar e acho ele um álbum muito foda também. Assim, eu não tô falando, assim, nem com falsa modéstia. Quando eu digo isso, é num lugar de verdade.
para mim, os dois, eles representam o melhor e o mais verdadeiro que eu era nos dois momentos em que eu concluí aqueles trabalhos. Esse meu primeiro filho e a segunda filha, sabe? Os dois são meus filhos real, assim, sabe? Eu tô, inclusive, gestante já do próximo. Mas, assim, é isso. Me representam... Então, quando eu falo, assim, que são foda, é porque, pra mim, não mudaria nada. Mesmo não cantando mais a Yasmin, por exemplo, não mudaria nada. Em nenhum dos dois. Só que eu não tava contando com o fim do mundo, né? Ninguém tava contando com o fim do mundo depois do Lamar. Assim, né? A pandemia, né? A pandemia. Então, assim, eu gravei Lamar já em São Paulo. Já nesse movimento de, inclusive, fazer o show de lançamento lá. Sim, já essa coisa de... Não, vamos aqui. Porque eu entendi, foi uma coisa realmente, assim, que eu quis. E eu tô nesse momento agora, tipo... Com 26 ali, né, eu falei, caramba, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Né? E, graças a Deus, muitas coisas que tiveram meu alcance eu conquistei. Muitas não, mas muitas sim. E uma das coisas que eu queria era que, quando você falasse o nome Lorena Nunes, se tratando de música no Ceará, que ia ser um valor, existiria um valor. As pessoas iam saber reconhecer que é a Lorena Nunes. Tem muita gente que não me conhece. Mas, de todo modo, ainda assim, é um valor. E dentro do cenário musical, eu sou referência. E isso, para mim, era uma coisa que eu queria construir. Graças a Deus eu consegui, com muito trabalho. Então, eu falei, pronto, eu já tenho ali. Eu tenho algo sólido construído ali. Agora, eu posso sair. Porque, assim, de que adianta chegar lá em São Paulo se nem no meu próprio estado ninguém me conhece? Sim. Não faz o menor sentido, entendeu? Então, eu falei, não, agora sim, nesse segundo trabalho, eu quero ter um alcance nacional maior, porque até como eu falo, assim, já tinha feito, né? Já comecei a internacionalização da carreira e tudo. E no Brasil é muito caro circular, é muito caro circular. E aí eu, caramba, preciso fazer esse movimento. Eu até brinco, eu falei, se eu tivesse, sei lá graças a Deus, quantas capas eu já não tive aqui, ou página direita e tal, assim, um clipe em massa aqui no Ceará. Se eu tivesse uma capa, meia capa em qualquer desses de jornais lá de São Paulo, a repercussão é nacional, internacional até. Então, assim, infelizmente, isso é uma verdade de mercado, dentro desse mercado musical, que não dá para ir contra. Então, eu tava pronta para ir para lá. Mas aí acabou o mundo. E aí, isso, querendo ou não, impactou. Acabou, gente. Vamos combinar, né? Trava, né? Travou pra caramba. E isso foi difícil pra mim. Então não tem a ver com esse lugar, sabe? Entendi. Eu nunca quis que o Lamar fosse ouvir dizer, eu quis que o Lamar fosse o Lamar. E ele é. Sim. E ele, inclusive, assim, eu acredito que com mais eu andar, mais vai ficar nítido o lugar dele. De um disco de reexistência dentro de um período Que era isso, que né? era isso, né? Tanto que eu não ia, o single do Lamar estava previsto para ser Detox. Mas quando eu ali um respiro de vida, né? Ali no segundo momento da pandemia de semi-abertura, que tudo, a pré-produção do clipe de Calma foi tudo online e tal, ali numa coisinha a gente conseguiu fazer. Falei, Tem nesse que ser momento, essa, né? não tem outra música para eu lançar que não seja Calma, velho. E no Lamar já tem muita composição tua, né? E como é que é também, a gente falou muito no início do episódio de coragem, né? Como é ter a coragem de, uma letra minha. Porque uma coisa é assim, lançar o quando você trabalho. diz, eu já era compositor, mas uma coisa é você se colocar como, né? Sim. Tipo assim, agora eu sou compositora, eu vou assinar Respeito, 7. deixa ela que ela é compositora. Ai, bicho, maravilhoso. Não, assim, eu te confesso que é legal até tu perguntar isso, porque pode ser que alguém tenha medo, algum tipo de receio ou vergonha, mas graças a Deus não rolou, não tive essa vergonha, né? E quando eu falo vergonha, é o sentimento que todo mundo tem, é vergonha mesmo de, tipo, de não ser aceito, o medo da crítica, ou sei lá o quê. Aliás, isso é um sentimento que quem trabalha com o público tem que ir pra terapia, né? Porque não tem como, né? Então, quem vai gostar, quem não vai gostar. Mas, pra mim, foi uma delícia, porque
O processo de caminhada, como ouvi dizer, que foram 5 anos ali que se desdobraram, porque eu ouvi dizer, se desdobrou no show em homenagem à Tropicália, que era mó mentira, velho. Agora eu posso falar, né? O show A publicitária vendendo, né? É, mó mentira, mas pega, todo mundo acreditou. E todo mundo saía assim, ai, que homenagem linda. Olha, era 50%, 50%. Pode perguntar pra banda quente todinha, não me deixam mentir. Metade do repertório era Tropicália, metade do repertório era Ouvi Dizer. Só que aí eu criei uma nova forma de circulação com esse espetáculo. Teve contratante pra poder falar, Lorena, mulher, assim, a gente quer te bucar, né? A gente quer mas não dá mais pra você ouvir e dizer, pera, não vou já inventar aqui o negócio. E aí foi meio que isso, assim, nessa coisa de... E essas são as estratégias, né, que eu tô falando. Então a gente fez os arranjos da Tropicália, que conversavam com os arranjos do Ouvi Dizer, e a gente montava o repertório de um jeito que todo mundo recebia um show foda, conhecia, tipo, o meu trabalho, então... Com isso, lá vai, Lorena, circulado, assim, dobrei a meta, né? Foram mais 2 anos aí com Ouvi Dizer. E nesse processo todo, eu fui aprendendo mais sobre música. Porque, na realidade, eu não toco, né? Tipo, então, é um alfabeto mesmo, assim, todo um, né? Tipo, então, a minha caminhada artística me ensinou, foi a minha escola, né? Tipo assim, e aí, então... Isso foi me dando mais ferramentas, e aí eu fui entendendo que... E foi um processo mesmo, de eu ganhar consciência que aquelas ideias que eu tinha, que eu coisava, como eu já fui entendendo o processo de construção de arranjo, sabe, de tal, de entender a referência e pererê, eu fui entendendo que, por exemplo, eu não entendi isso, mas eu ouvi dizer, eu sabia que eu queria... uma parada eletrônica no início de Doido por Mim. Mas eu não sabia falar isso. Aí eu falei... Eu gravava as coisas, eu sabia o que eu tava ouvindo, mas eu não sabia dizer o que era e tal. Então, ir fazendo e aprendendo com os músicos maravilhosos e generosos que tiveram comigo nessa estrada também, foram me ensinando. E isso foi me ensinando a compor. Aí eu fui entendendo que eu sempre escrevi. Eu amo escrever, é uma coisa minha, assim, muito forte, né? Na publicidade, inclusive, era redação e tal. Mas eu fui entendendo que aquelas ideias de melodia que eu tinha era um processo de composição. Que aquela letra ali que eu tava fazendo, aquilo podia virar uma letra de música. Que eu podia fazer aquilo dali sozinha. E que eu, inclusive, podia fazer aquilo dali com o parceiro, de tipo assim, bota a melodia nisso aqui. Ou então, pô, tô fazendo essa letra aqui, vamos terminar isso aqui junto e tal. E aí também tiveram músicas que elas vieram assim, num sopro mesmo, sabe assim? Bom Dia Saudade foi isso. Bom Dia Saudade foi o primeiro single, assim, que eu botei como, tipo assim, que eu apareci mesmo como compositora. Né? E foi assim, Bom Dia Saudade, eu comecei a fazer, sei lá, umas 8 horas da manhã, 9 mesmo, que eu já tava, porque foi isso, na época eu tinha um namorado que ele morava em outro país. Aí, um sábado foi esse, ele tinha, né, o primeiro sábado que ele tinha ido embora, eu acordei assim, morrendo. Aquela coisa, morrendo, né? E aí, me veio Good Morning Heartache, que é uma música que a Billie Holiday canta. E me veio só o nome da música, não me veio nem na hora, nem me veio a coisa. E aí, eu, Bom Dia Saudade, Bom Dia Saudade. Do Neida, ele, Bom Dia, menino, Bom Dia Saudade, isso é bom. Aí eu fui e botei, tá vendo como é a coisa do nada? Aí eu, Bom Dia Saudade, eu botei entre aspas no Google, né? Aí eu falei, não tem nada com isso aqui. Ah, vai ter. Aí, agora vai ter. Olha, a pessoa lá morrendo, dei um salto assim, sentei na cama. E aí eu, Bom Dia Saudade. E veio, meu, Bom Dia Saudade, vem cá. Bom dia. E eu, Bom Dia Saudade. Aí eu fui cantarolando, Bom Dia Saudade, vem cá. Aí eu, me veio aquela coisa, Bom Dia Saudade, vem cá, senta aqui, tô fazendo um café, veio essa primeira parte. Aí eu, tipo assim, terminei a letra. E, né, fiquei ali na melodia e me veio, pronto. Tipo assim, foi muito rápido. Mandou pro boy. Mandei pro boy, exatamente. Mandei pra ele. Que se despedaçou lá, mas foi isso. E aí eu, vale. E essa música foi, inclusive, um grande processo de cura pra mim. Porque esse relacionamento, um relacionamento abusivo, horrível.
E o processo de trabalhar essa música, olhar pra ela, que era tão daquele lugar, Uhum. e literalmente transmutar aquela dor. Aquilo Uhum. dali foi pra outro lugar. E, caramba, assim, Bom Dia Saudade não ganha ainda de Calma. Olha, Uhum. Calma também, eu tive muito feedback. Calma, na realidade, é a Aham. música do Mateuzinho, né? Matheus Matheus fazendo fazendo um rock, rock. me deu e tal. Cara, mas ainda não bate. O tanto de relato que eu recebo com Bom Dia Saudade. De como Assim, chegam as pessoas. nossa, cara, e assim, muito antes de pandemia, mas a galera também, teve gente que Uhum. conheceu com a versão de Lamar, né? Porque tem a Sim. single e a do Lamar. De luto, sabe? De mãe que perdeu o filho, sabe? Tipo assim, nossa, teve um caso de uma sogra de um amigo que foi isso, ela perdeu um filho novo, que, tipo, se afogou e tal, e aí aquela coisa, e aí eu comecei a chorar quando eu falei, caraca. E como é cura para outras pessoas também, né? E acabou que virou também um luto pra ti, né? Assim, é pra ti e para outras pessoas. E Lorena, tu falando isso, me veio aqui uma situação, assim, você tá falando que acabou trazendo um momento pessoal teu, de um amor que você viveu e que acabou com uma relação que não deu certo. E aí me lembro que recentemente a história da Luísa Sonza, né, que as pessoas ficaram, ai, é marketing, é não sei o quê, como é que a pessoa faz uma música, o cara, e não. É se expor, porque é uma é você se dar e se entregar para os outros, assim, quando você coloca algo tão íntimo e você Uhum. canta. Pode chegar de outra forma para alguém, mas naquele momento é você se desnudando mesmo, né? Uhum. Precisa de coragem. Em algum momento você fala assim, poxa, eu poderia não ter feito isso, poderia ter me preservado um pouco mais. Assim, chega esse momento de refletir, ou tipo assim, não, esse aqui foi tão perfeito, o mundo precisa. É muito legal essa pergunta, eu acho ela assim, massa. Tem uma mulher que eu acho ela fenomenal, assim. Quem não conhece, vá atrás de conhecer. Chama-se Brené Brown. E a Brené Brown, a Brené, né? A minha amiga Brené, ela tem uma pesquisa de quase 20 anos, eu acho, já, sobre vergonha. Tem um livro dela que chama Coragem de Ser Imperfeito, que ela tem 5 ou 6 livros publicados, se eu não me engano. Mas eu digo que vá para esse Coragem de Ser Imperfeito, porque ele é inclusive uma síntese dos 2 primeiros, numa pesquisa dela mais madura. E aí ela vai falar sobre a vulnerabilidade. Que é exatamente isso, assim, né? E como, mas enfim, ela vai, leiam, assim, é um livro assim maravilhoso mesmo para existir. E aí, quando ela traz esses conceitos, né, de vulnerabilidade, vergonha e tal, que ela apresenta na pesquisa dela, uma das coisas que ela fala é que, tipo assim, você ter a coragem de ser vulnerável, né, não significa que você vai fazer isso, tipo assim, se vilipendiando, né, se violentando. Até porque, assim, uma coisa... E ela fala isso de uma maneira muito mais interessante e boa de entender do que eu tô falando. Então, vão atrás. Mas, assim, existe um limite. Essa superexposição que acontece, sabe, das pessoas, isso, na realidade, isso não tem a ver com vulnerabilidade. Isso tem a ver com outra coisa. Pode ser desde estratégia de marketing até algum tipo de questão que a pessoa precisa levar para terapia. Mas o lugar da vulnerabilidade que requer essa coragem, né, é o lugar que aí sim vai gerar conexão e empatia. E isso só pode acontecer quando antes isso já tá ok para mim. Então eu não vou falar para você, tipo assim, eu tô à flor da pele, passando por vários processos que tem tudo a ver com o meu próximo trabalho, que esse spoiler eu vou dar, de amor, assim, mas num grande espectro, tanto amor romântico, sim, mas também um amor. Eu tô achando incrível que vocês estão falando coragem o tempo todo, e eu não vou, isso eu não vou dar tanto spoiler, mas tem coragem até no nome, assim, um dos nomes, e eu tô achando isso incrível, porque é exatamente isso. Então, os meus processos me pedem muita coragem. Coragem de me vulnerabilizar. Coragem de acessar os meus sentimentos para que eu possa me curar. Lembra que eu falei que a primeira cura é em mim? Só que quando eu trago isso, isso já tá ok. Isso já tá de uma maneira que eu consigo sustentar. Sim. Que eu consigo dizer, vem cá, me dá um abraço. Eu te entendo. E eu dou um abraço em forma de som. Né? Não é nem questão nem de te entendo, mas tipo,
acolho seus sentimentos, sabe? Da mesma maneira que eu acolhi ele aqui. Então, pode ter certeza que se eu tô trazendo a público algo, é porque eu já sustento trazer. Isso já é um processo que já, digamos assim, já se curou. Ou pelo menos já tem uma ferida, já tem uma casca grossa o suficiente para que eu possa Mostrar pro outro, né? Exatamente. Lorena, a gente vive numa geração no mundo, né, que as pessoas estão tendo muita dificuldade para lidar com o tempo da espera, com o tempo maior de que as coisas aconteçam. Por exemplo, a gente tá com uma geração, por exemplo, que só tá acostumada a ver vídeos de 20 segundos do TikTok durante 30 horas no dia. Né? E eu tenho a impressão que isso tá afetando diferentes segmentos, e na música eu sinto que não é diferente, né? Porque cada vez mais, a cada 2 dias aparece um hit novo, uma música nova, e as pessoas esquecem também esse hit muito rápido. Essa música que marcou, já 3 dias depois, já morreu. Esse cenário te incomoda na música? Olha, não posso dizer que de algum ponto não me toque. Porque isso óbvio que vai entrar. Se eu estou falando com a Ana Lu sobre como a gente vai apresentar, por exemplo, esse meu trabalho nas redes sociais e qual vai ser esse tempo, qual vai ser essa, né? Tipo assim, quanto tempo, se é rio, se é carrossel e pererê e parará. Então é óbvio que a dinâmica, eu vou chamar isso de dinâmica de mercado, né? A dinâmica de mercado é óbvio, ela precisa ser uma pauta das minhas escolhas, né? De apresentação. Só que algo, e eu agradeço demais de sua publicidade, que eu sempre trouxe e eu fui aprofundando isso em mim. Mas eu sempre soube, mas eu fui isso também, né? Às vezes a gente tem o tempo também de colar o que a gente entende e realmente conseguir praticar, né? Que foi o quê? Eu sempre falei para os meus colegas e tal, ó, o meu processo criativo, ele é sagrado. Assim, o processo criativo ele é sagrado. Quando eu tô criando, quando eu tô fazendo a música, eu quero que seja o ambiente mais seguro para que eu seja tosca, para que eu erre, para que eu seja visceral, para que eu seja o que tiver que aparecer ali, até que a obra se revele para mim, né? E pá, beleza, tenho aqui uma criação, uma faixa, um disco, seja lá o que for. Uma vez que este processo tá feito, aí isso se torna um produto cultural. E como qualquer outro produto, ele vai ter caminhos para chegar até o público. Pronto, é aí que eu vou começar a pensar nisso que você está falando, que isso vai ser um incômodo. E aí sim, isso é um incômodo para mim. E de novo, porque é uma coragem, realmente, assim, por exemplo, só insistir em lançar álbum, sabe, assim, tem gente que só lança single, a Anitta, eu observo muito o caminho que a Anitta faz e não quero chegar nesse lugar de mainstream, eu acho que a gente tem que ter, nossa, não quero, real. Mas, assim, eu acho muito interessante. E ela fez exatamente isso, foram vários singles, ela lançou um disco com algumas faixas novas ali e botou os singles dela lá. Isso talvez fosse uma coisa que eu fizesse. Já tenho todas as faixas, aí vou aqui mostrando e depois, talvez, sabe, não sei. Mas eu gosto muito da construção de narrativa. Eu gosto de contar uma história maior que uma faixa só. E eu quero crer que entre 7 bilhões de pessoas do mundo vai ter gente suficiente para se identificar com essa minha maneira, sabe? Talvez a maioria, né, tipo, seja para outro lugar, mas acho que vai ter o suficiente para que chegue, para que eu me sinta contemplada, para que eu sinta que existe um público ali que faz o meu trabalho circular, que a gente tem uma troca rica, uma troca verdadeira e que, tipo assim, e que paga as minhas contas e que mantém ali também o bom funcionamento da minha engrenagem financeira, né? Porque a gente está falando de trabalho de uma maneira ok. Então, assim, eu hoje, isso me incomoda de que maneira? Isso vira uma atenção maior de eu entender. Essas pessoas que estão conectadas aqui comigo, como é que elas, tipo assim, como é que elas podem me ouvir, né? Como é que a gente pode falar melhor? Porque eu sei, inclusive, sei, porque eu consigo ter apesar do Instagram estar gongando pra caramba, mas eu sei eu conheço a minha comunidade. Tem gente que me acompanha desde a época do Sarau da Toca.
Não é uma galera que tem preguiça de ler. Não é uma galera que vai ter preguiça de, talvez, ouvir esse podcast inteiro, sabe? Uhum. São pessoas que se identificam com isso também. Talvez elas não tenham isso todo dia, mas elas vão ter, sabe? Uhum. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? Talvez eu também não vá fazer um conteúdo tão extenso, mas eu não pretendo me dobrar a 30 segundos. Eu não tô nem no TikTok, sabe? E, tipo assim, fico feliz, inclusive, de ver que pessoas jovens se conectam, comunicam com o meu trabalho também, sabe? Cara, eu acho que essa coisa do você se vulnerabilizar, né? Você ser de verdade, assim, que é um caminho meu. Ser de verdade, ser autêntica. Aqui eu tô falando contra Lorena Nunes e tal, mas eu sou eu. Assim, eu trago uma verdade, eu sustento isso aqui. Não é uma persona, não consta, vou falar disso. Não. Uhum. Eu tô aqui falando um mosaico, né? Pedaços de um grande mosaico que é. Eu acredito muito no poder da verdade, dessa coerência, que é o que cria autenticidade, que é o que me faz única. É isso que é a Lorena. Eu acredito muito nisso aqui. Tá? Que quem se conectar com isso aqui, vai massa. Vamos nessa. Eu quero trocar com você. Tá fazendo sentido pra você? Me abraça. Saca? Tipo assim, não tá fazendo sentido pra você? Um beijo, amor. Tipo, saca? Tipo, E aí também é isso, sabe? Eu não acredito que seja verdadeiro eu embalar o meu trabalho de uma maneira que eu sinta que eu tô me violentando. Entende? Porque pra mim, falar, né, mostrar, embalar, vou chamar dessa maneira, embalar os meus processos criativos, meu trabalho musical, dessa maneira tão fugaz e tão meramente gatilhada, isso não faz sentido pra mim. Isso é violento. E eu não vou me violentar. E assim, nem vou violentar e nem vou querer, tipo assim, convidar as pessoas a se violentarem também. Porque eu entendo que nesse lugar que eu ocupo também, eu me torno uma referência, né? Tipo, eu sou um espelho. Todos Sim. nós somos espelhos. E se eu tô num lugar de palco, de holofote, mais ainda. Então eu entendo que isso também é uma responsabilidade minha, assim, enquanto ser humano, sabe? Eu não quero, não, de forma alguma eu quero incentivar as pessoas a esse tipo de consumo, de conduta e tal. Não estou falando isso no lugar de julgar ou condenar, tô só falando que essa Respeito a maneira, si, né? exato, respeito a mim, e não faz sentido para mim. E essa questão do tempo, também, não sei se... você falou um pouquinho sobre isso, assim, quando você criou aí um novo momento do show, Do ouvi dizer. do Ouvi Dizer, que você cria estratégias, talvez, até para aumentar o tempo daquele teu trabalho, né? Porque, assim, quando a gente olha a tua carreira, a gente vê, sei lá, conseguir passar quase 5 anos, né, que você passou com um trabalho circulando, indo para fora e renovando o tempo inteiro um trabalho, mostrando as suas músicas, reforçando isso, é uma coisa que você pensa e fala, quem é que já consegue fazer isso? É muito difícil. Aí você vê as músicas, você não sabe que é de fulano, que é de cicrano, porque as coisas são muito rápidas. E aí, o teu novo disco também, assim, teve a pandemia no meio, mas, assim, é um tempo maior, assim, a calma para poder ir mostrando o que Calma se que a quer, poesia né? vem. Calma que eu falo tanto sobre o bicho. Calma que a poesia vem. Tá aí a Ana Lu, ela comigo e desceu, tá hora, bicho. Respira. Eu tenho uma figurinha que é um pinguim. Assim, né? Aí tem escrito, respira. Eu falei que esse pinguim é meu guru e nada me faltará. Respira, calma que a poesia vem. Porque a gente tem, cara, assim... E isso é outra coisa que eu agradeço à publicidade. Porque, assim, ninguém está blindado a isso. Nós estamos imersos nessa sociedade de consumo. Porém, conhecimento liberta. E esse conhecimento da publicidade também, de algum ponto, me liberta, porque ele me dá mais ferramentas para eu conseguir olhar e dizer assim, não, querido, esta aqui você não vai conseguir dobrar, não. Aí você vai ter que se esforçar mais. Pode tacar seu neuromarketing pra cima de mim, que eu tô estudando minha neurociência do lado de cá. Sabe? Tipo assim, sabe? Não vou. Porque adoece. A gente sabe que é isso. Na realidade, existe uma engrenagem, existe uma máquina financeira
que ela tá fazendo o tempo todo as pessoas acharem que elas precisam das coisas. E agora mais ainda, porque não são mais só coisas. As coisas, elas viraram condutas, elas viraram estilo de vida, né? Então, você vende estilo de vida, né? Se você for, deve ter com certeza aí TCC da Coca-Cola. A Coca-Cola ela foi pioneira nessa coisa de fazer campanhas nisso, né? De dar Coca-Cola como um estilo de vida ali, no momento da família e tal. Então, tudo é construído dessa maneira. Aí a gente vira um bando de bichinho ali, consumidor, irracional, manada, né? Tipo, não. E aí, nem eu quero ser, nem eu quero que meu público seja manada. Assim, eu espero muito que a gente possa, inclusive, se ajudar a ser uma massa crítica, né? Tipo, consciente. Eu acho que antes de crítica, até consciente, pelo menos. Deixa eu pelo menos perceber que eu tô aqui e não ser só, assim, um autômato, assim, não, uma coisa automatizada no meio desse fluxo infernal de coisa que te diz para consumir e ser, né? Agora não é nem consumir, você tem que consumir isso porque se você quer ser de tal maneira, é tanto você ver. Eu gosto até dessas blusinhas que tem assim, né, as frases e tal, mas eu acho um exemplo clássico de objeto de consumo, assim, consuma isso para dizer que você é de tal maneira. É ali, estatelado, né? Tipo, a blusa dizendo, eu sou assim, eu sou assado. Muito doido isso, né, cara? E tu falou muito sobre essa questão da conexão, né, com quem te ouve. Como é essa conexão quando você sai daqui e vai para fora? Porque você vai para a Europa, vai para a África, você sai aí levando a tua música para as pessoas que eles te entendem. Como é que foi fazer um show para sei lá, para uma galera que não fala a tua língua e até Cabo Verde até fala, né? Que foi você vai Cabo Verde. Cabo Verde eu falo. Vou responder essa pergunta contando uma história que para mim foi bem marcante. E por tudo assim que você falou, e foi marcante inclusive para me dar força de acreditar que na estética que eu queria pro Lamar. Eu participei de um festival na Bélgica que chama Sphinx Mixed, que ele já tem, tipo, sei lá, 20 blau anos, é um dos maiores festivais lá. E eu fui com o Claudinho, no formato voz e violão. E o curador do festival, ele já me conhecia, assim, das feiras e tal, mas ele viu a passagem de som de um show que a gente fez no Cabo Verde. E aí, ele tava almoçando, viu a passagem de som, perguntou se eu ainda tinha data em julho. Eu falei, óbvio. Se eu não tivesse, eu ia arranjar, né? E aí, fui. E aí, eu fui falar do formato do show. Ele, não, ele se apaixonou por aqui. Ele começou daí. Voz e violão, tá beleza. E ele queria aquele formato. Ok, ele conhece o festival dele. Se ele tá achando que vai dar bom, vai dar bom. Chegamos lá. E lá na Antuérpia, né, que é a segunda maior cidade da Bélgica, lá eles falam Flemish, que é uma mistura de francês com inglês. Eles falam inglês, falam francês, mas a língua mesmo é Flemish, né? E aí, a gente tava lá, tipo, numa lomazona, assim, de circo, sei lá, mais de 1.000 pessoas, assim. E é um público também que a sensação que eu tinha que se caísse uma agulha, a gente, né, ouvia. E aí eu lá, comecei o show, pererê. Tá, me apresentei, tipo, comecei falando eu comecei falando em francês porque eles preferem o francês, mas eu comecei falando em francês que eu não falava tão bem francês, que eu falava melhor inglês, então pedi licença pra falar inglês, já que eu não falava Flemish. Beleza, eles riram lá e tal, comecei ainda, né? Aí eu acho que era, sei lá, a quarta música, talvez. Bom Dia Saudade. E aí, lá vai a Lorena, não foi uma palestra, né? Foi rapidamente. Eu fui dizer que a música que eu ia cantar falava sobre saudade, que era uma palavra que só tinha no português, que falava do sentimento. Eu falei, te me manque, que é uma expressão do francês, ou I miss you e tal, mas que não tinha uma palavra específica sem ser no português para saudade e tal. Eu expliquei ali, rapidinho, bonitinho. Beleza. Aí comecei a cantar. Criatura, eu não me lembro daquilo, eu fico com vontade de chorar. Que eu tive que me concentrar para não chorar, né? Porque eu fiquei profundamente emocionada. Aquelas pessoas não faziam ideia do que diabos eu tava cantando, beleza? Só falei que era sobre saudade. Que era sobre saudade e tal. E tinha gente chorando. Assim, né? Da galera, assim, porque eles estavam tipo de uma galera sentada, assim, dava pra ver uma iluminação mais parca, mas eu vi assim. Cara, a galera assim. Aí eu, minha nossa senhora, assim, uma emoção. Uma das músicas mais terminou assim, parecia que não ia parar, eles não iam parar de aplaudir. E eu, vale, meu Deus.
E aí o Claudinho se olhava assim. Cara, foi emocionante. Então, quando terminou a música, eu me emociono, porque realmente, assim, foi uma das experiências mais fortes que a música já me proporcionou, foi esse momento que eu tô contando. E quando terminou, eu falei, assim, eu disse, desde assim, desde muito pequena, eu tenho um sonho de ser poliglota. Eu falei, mas talvez eu já tenha realizado esse sonho, porque eu acabei de perceber que eu falo uma linguagem que todo mundo consegue entender, que é a música. E, caramba, tipo, é isso, assim, eu fiquei, caraca. Então, é isso que acontece. Assim, a música, ela atravessa, sabe? Eu acho que é a linguagem realmente que você fala de coração para coração, assim. Eu já vi pesquisas que a galera... É um dos tratamentos mais eficazes com alguns níveis de autismo, que a pessoa não se conecta com o mundo exterior, utilizam a música. Né? Antes de tudo era o som, talvez seja por isso. Não sei, então acaba que a gente se conecta dessa maneira. A música... E aí a Deus é música. Aí eu já não sei, eu sou só uma sacerdotisa, uma serva fiel. Mas assim, não sei. Só sei que ela chega assim. Ela opera assim, dessa maneira. Lorena, a gente tá chegando perto do fim do episódio, mas tem uma pergunta que eu quero fazer antes. Ela é bem uma pergunta fácil. Não, tô brincando, não é fácil. Ele não fez nenhuma, né? Eu já não sei responder assim tão objetivamente. Eu deixo pra fazer essa pergunta difícil no final. Mas assim... Meu Deus, qual é? Não, é porque eu te acho uma artista muito potente e muito inteligente, né? E muito provocadora. Então, eu acho que é muito bom te ouvir também pra saber, assim, quais os caminhos tu acha que o cenário para o artista no Ceará, ele pode ser melhor do que é hoje, sabe? Como a gente não tem tanto tempo, eu poderia ficar assim, meio Yoda, né? Matutando. Mais 1 hora de episódio, né? Mais 1 hora. Posso responder no próximo? não que eu já não traga, mas eu gosto de refletir. Assim, né? Olha, como o cenário... repete de novo. Como o cenário pode ser melhor para o artista. Como o cenário pode ser melhor para o artista, beleza. É porque, assim, vem do cenário, né? Acho que a primeira coisa é que é cenário, artista, artista, cenário. Não dá para tirar a responsabilidade do artista. Não é só o cenário que vai resolver as questões do artista. O artista precisa perceber o terreno que ele tá, precisa perceber o cenário e tudo que compõe esse cenário, inclusive o público, que é uma das coisas mais importantes para ele perceber. E aí, a partir disso, ele fazendo a dança dele, jogando o futebol dele, né? Com o que ele tem ali disponível no momento. Tem uma frase do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro muito foda. Brené Brown, Mário Sérgio Cortella, vai ter bibliografia. Que ele fala assim... tipo isso, não sei se vou falar a frase exatamente igual, mas faça o melhor que você pode com o que você tem disponível agora, até que você possa fazer melhor ainda. Né? Então, eu acho que... não estou te respondendo objetivamente, mas eu acho que essa realmente é a primeira resposta. Porque esse é o cenário que tá. Se esse é o cenário que tá, esse é o cenário que tá. Não dá para brigar com o sol, né? Mas aí, no sentido de projeção além, eu acho que a gente tem que pensar assim, que aí também parte do artista, né? Tem 2 instâncias que são muito importantes para sedimentar um bom cenário de atuação para todo mundo, né? Que é a pública e o terceiro setor, que são as empresas, né? Então, eu acho que, assim, seria interessante, e eu vejo isso começando a acontecer com alguma gestão, seria interessante um diálogo, talvez, da gestão pública com esse terceiro setor, né? Tipo assim, nessa coisa de o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário. Porque se, de repente, o aporte que chega de verba, né, dentro do sistema de gestão pública, municipal, estadual, não contempla todo mundo, mas o que rola de dinheiro dentro do terceiro setor, será que não poderia ser um incremento para isso? Eu acredito que sim. Por exemplo, já acontece até uma ligação da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Turismo, né? Então, assim, como é que isso pode acontecer de maneira a realmente facilitar para esse cenário, mas assim, tendo um diálogo próximo,
de fato, com as linguagens, com quem está fazendo esse trabalho, não é fazer um mega evento para que toque aquele artista que já não está mais precisando disso, porque ele já tem um público e já tem mega eventos que já bancam o trampo dele, tá entendendo? Então, assim, essa eu vou chamar esses níveis de atuação, porque são níveis de atuação. A música, ela não é um cenário único. A gente tem o que a gente chama de mainstream, que é ali o topo, né, do Olimpo. Aí tem um midstream, que é ali onde eu tô. E dentro desse midstream também tem níveis, sei lá, vou citar um artista que já tá no limbo mesmo, já toca o mainstream, mas tá aqui, tipo, a rainha atualmente do midstream, a Lineker, por exemplo, ela é um exemplo disso. Muita gente conhece a Lineker, muita gente não conhece a Lineker. Então assim, aí vai descendo, né? E aí aqui tem pessoas que ficam flutuando nesse midstream. E você tem todo um cenário de música independente, que ainda é quase guerrilha aqui, né? Então, assim, tem muitas instâncias. E isso eu tô falando para uma produção que eu vou chamar autoral, para as pessoas que têm à frente esse trabalho de autoral. Mas essas pessoas aqui também, dentro desse setor também, tem o setor de eventos privados e casamento. Então, assim, a música ela tem tantos desdobramentos. Mas, como eu entendo que a sua pergunta, me corrija se eu estiver errado, ela está mais voltada para essa coisa do autoral, Sim. então eu acredito que é o que pode melhorar o cenário é isso, um diálogo melhor, né, entre, tipo assim, essa provocação mesmo, ou um pedido de ajuda, talvez um pouco mais humilde, né, por parte da gestão pública, de um diálogo com o terceiro setor e dizer como é que a gente pode se ajudar aqui, vocês têm o dinheiro, a gente tem a plataforma, a gente tem o conhecimento das linguagens, a gente tem o diálogo com essa galera, como é que vocês podem dar sangue aqui, como é que né, sangue lê esse dinheiro, né, como é que isso pode acontecer, né, então a gente tem aqui, não sei, de repente uma agência de desenvolvimento aí, a ADS, com algum problema, não sei, a gente tem, o Ceará, eu acho que atualmente ele é o 6º maior PIB nacional, não vou saber, posso estar falando besteira, mas assim, sabe, um dos maiores, tem dinheiro aqui, tem dinheiro circulando nesse estado, né, então assim, onde é que tá? E como é que esse dinheiro, ou não precisa ser todo, mas uma parte já ajuda, né? Então, acho que isso seria interessante. Aí, agora, de novo, voltando aqui para a parte de artista. Vamos chamar artista como um movimento social organizado? Que é isso. Aí também a classe precisa se organizar, né, velho? Porque quem é que vai provocar a gestão pública para falar com o terceiro setor? Não é esse movimento aqui organizado? Agora, esse nego não se organiza, não quer participar de uma reunião, sabe, não entende quais são não entende nem qual é o mecanismo da máquina de governo, aí fica falando mal das coisas, nunca nem foi lá, nunca participou de uma reunião de construção de edital, e olha que assim, principalmente a Ceará, a atual gestão municipal, eu teria severas críticas, mas inclusive de nem assim, de ter verba e não ter sido aplicada, mas a nossa gestão estadual, ela tem, inclusive, se despontado de articulação até da lei de Aldir Blanc, que a gente tomou à frente. Então, assim, um trabalho muito bem feito. Sempre vai ter crítica, mas um trabalho muito bem feito. E de uma aproximação, de diálogo com as linguagens, sabe? Então, assim, eu acho que também, por parte da categoria dos músicos, precisa ter essa autorresponsabilidade maior também, de entender que, assim, não vai ser edital que vai pagar suas contas, ninguém vive de edital é concurso público. Concurso público nunca vai contemplar todo mundo, entendeu? Então tem que também ter esses outros desdobramentos, sabe? O que esse artista também, enquanto ele pode estar se coletivizando para entender. É uma conversa muito maior, porque também dentro de artistas, a gente tem vários pontos de partidas muito diferentes, né? Inclusive alguns pontos de partidas periféricos e pessoas que não têm o mesmo acesso, que não têm. Então, é uma conversa delicada, eu não quero correr o risco de ser injusta, mas tem caminhos, né? E também, assim, desse lado aqui, eu entendo que o caminho nunca é você ser vertical, mas pelo contrário, se horizontalizar, se coletivizar e dá para buscar, porque existem movimentos acontecendo, existem pessoas acontecendo, existem produtores que vêm da periferia que estão, assim, fazendo um trabalho sensacional, por exemplo, do Leste lá, sabe? Tipo assim, tem. Se buscar, tem. Então, acho que é isso, assim, a maneira mais, como eu te falo, não é só o cenário, né? É aqui. Os dois lados, né? São os dois lados. Tem muito chão ainda, assim. E é meio cansativo, mas
Bom, É o que tem, né? é o que tem. E também, assim, eu não gosto desse papo, assim, não gosto de alimentar, assim, não alimente o monstro, senão o monstro cresce. Sim. Eu também não gosto de alimentar esse imaginário, que não é um imaginário do nada, certo? Não tô romantizando, mas eu também não gosto de imaginar essa coisa de artista coitadinho, sabe? Porque, às vezes, o próprio artista acaba acreditando que ele é coitadinho e não bota o pé nas próprias pernas. E aí, né? Como é que eu vou fazer, né? Ah, como assim você não consome a minha arte? Ó, a minha arte. Véi, né? Tipo assim, pezinho no chão, né? Tem muita gente vendendo sapato, tem muita gente vendendo bolo, tem muita gente vendendo música. Aí é isso, né? Nem todo mundo vai ser a Balu, nem todo mundo, né? Nem sei se podia falar marca, mas é isso. Mas é, né, gente? Tipo, é isso, né? Pezinho no chão. E Lorena, o que é que você tá aí, assim, meio que ainda no, com o Lamar, né? Trabalhando no Sim. Lamar, mas Mas aí ela já deu deu spoiler, né? spoiler Dei de que tá aí spoilers. gestando Sim. um novo álbum. O que é que tu pode falar do que vão acontecer, as coisas que vão acontecer por aí que teu público vai ficar ansioso, mas entenda o tempo da artista. Tá, vou dizer que é uma gestação de gêmeos. Posso dizer? Eita! Vamos ser gêmeos, isso eu já sei. Não vou dizer nome, porque nome é o for, né? Tem um sigilo, mas como eu te falei, assim, rola. Tem coragem aí no meio, tem, né? E essa grande temática sobre amor. A gente tá nesse processo, né? Eu tava até te falando antes de realmente de todos os caminhos, né? Nesse momento, principalmente editais, mas a gente não vai se limitar aos editais, então a gente está atrás de caminhos de financiamento, assim, não estou descartando nada, mas a gente está começando com os editais e nosso planejamento é que no primeiro semestre do ano que vem, eu já entro em estúdio, se Deus quiser. Eu tive o aceite de um produtor musical, que eu também não posso falar isso, de um produtor musical maravilhoso, assim, tipo, que já produziu uma galera massa e que topou colar, e eu tô super feliz, a gente tá super feliz, assim, com isso, então teremos esses gêmeos nascendo em ano que vem, mas até lá é isso, eu tô focando muito também nos meus projetos de show, né? Então tem o Xirezinho, que é o show infantil, que eu estreiei recentemente, que é um showzinho meu, a gente tá circulando com ele, né? Dia 12, inclusive, vai ter lá no Dragão do Mar e tal, tamo com ele. Legal. É, Dia das Crianças e tudo. E tá sendo um terreno muito interessante, assim. Inclusive é o dia que tá saindo esse episódio. Olha aí, hoje, então vão, gente, né? vai ter xirezinho para crianças de todas as idades, mas principalmente as crianças mesmo. E aí também tô pra estrear, não posso falar, gente, eu não posso falar o nome de nada, né? Mas assim, tô pra estrear também desse ano, se Deus quiser, a gente tá já se preparando pra um projeto aí que é pra final de ano, carnaval e tal. Olha aí, Vibes Alegria Amarela e é isso, né? Porque no carnaval exato, sempre toca, né? Querida, baixa Margareth Menezes. Né? Mas é isso, a gente vai continuar com os projetos de show, estamos circulando. Esse ano ainda também a gente vai ter uma circulação via um edital que foi aprovado há um tempo e que a gente vai executar. Vamos passar por São Paulo, Rio, Salvador. Logo menos aí a gente está informando. Então, assim, já temos bastante, principalmente em novembro. Vou voltar a andar aí pelo mundo, vai dar bom. Olha aí, coisa boa. E eu acho que tu gosta, né? Ai, só um pouquinho. E esse trabalho novo vai ter, assim, Lorena, ainda mais compositora? Vai super, vai super. Mulher, já tá de um jeito que eu tenho que dizer assim, não, tá bom. Deixa eu deixar um espaço aqui pra galera botar a música. Pra assim. ter mais gente, tem música que entra, tem uma composição minha com Medina que acabou que não entrou no Lamar, que já vai entrar lá. Esse próximo trabalho também, não tem nenhum disco meu que tenha feat, né, de cantor mesmo. Então esse eu tô querendo ter pelo menos 2, um pra cada gêmeo. E assim, eu tô nessa, assim, é um disco, tem as minhas composições, mas é um disco que eu tô bastante aberta também a parcerias, assim, né? Mas, cara, não tem, assim, uma vez compositora, sempre compositora, não tem como, deixa ela. Lorena, brigadão por ter topado vir para gravar o Que Nem Tu, assim, muito bom, como eu falei, muito bom te ouvir sempre. Não só cantando, mas também falando. Tem que ter a parte do live, né? Livecast. Assim, A próxima, quem sabe, né? Quase que eu peço pra, quando a gente tava falando da Alegria Amarela, aí né? Vai ter que fazer o corte com o Alegria Amarela tocando. Subir, né? E naquele momento a gente tá tocando. Obrigadão, tá? E a você que nos acompanhou, não se esquece, tá? De deixar o like. A você que tá no YouTube. Toda quinta tem um episódio novo, sempre no seu tocador preferido de podcast.
também tem toda quinta na TV Diário. Na Verdinha também tem episódio novo toda semana, sempre aos sábados. Muito obrigado, tá? Não se esquece de ir lá ouvir Lorena Nunes. Por favor, meu Vai povo. no Instagram, sempre- Spotify, Instagram, YouTube. Spotify, em todas as plataformas aí de áudio Exato. digital. Lorena Nunes tem 3 discos, ó, maravilhosos lá. Vai ouvir. Se prepara, que ela já falou aqui que tem disco novo chegando, né? Yep. E se você tá vendo Que Nem Tu pela primeira vez, corre, porque tem outros 46 episódios pra você maratonar. Então vai lá e maratone, tá bom? Beijão, gente. Beijo, Tchau, tchau. gente.